Pra começar o dia ela tem determinação. Coloca um salto alto e na boca um batom. Quando anda pela rua toma toda a atenção. Seus cabelos coloridos, ousadia e tentação. Nós somos avassaladoras, mulheres avassaladoras. Nós somos avassaladoras, mulheres avassaladoras. Meninas, cá estou eu novamente hoje com um programa super importante para você. Câncer de mama é o tema de hoje. E para falar sobre isso, eu estou com um especialista aqui, Dr. José Carlos Torres, meu amigo querido. Ele é mastologista da Unicamp e é também presidente de uma ONG muito importante na cidade de Campinas. Movimento Campinas Rosa. É isso, doutor? Exatamente, Kátia. O Movimento Campinas Rosa é uma ONG nova que nós temos trazido aí para Campinas e para a região. E é um trabalho muito lindo, porque vocês lá dão apoio para as mulheres que foram acometidas pela doença. É isso, doutor? Exatamente. A missão principal dessa ONG é justamente essa, dar apoio a mulheres vítimas de câncer, que é um momento muito de grande fragilidade na vida da mulher, né? O diagnóstico do câncer. Eu imagino, doutor. Olha só, para iniciar, eu gostaria de saber como é que estão os números hoje. O ano passado, quando nós lançamos a campanha do Ano Rosa, nós tínhamos uma estatística assustadora, que eram, acho que 2 casos a cada 10 mulheres. E eu gostaria de saber, doutor, como é que está essa realidade hoje? A realidade, enfim, não modificou muito o quadro. Hoje no Brasil se espera, no ano de 2013, cerca de 50 mil casos novos de câncer de mama. Então os números ainda são grandes. O que modificou um pouco, graças a Deus, isso tem modificado nos últimos anos de uma maneira crescente, é que aumentou a taxa de diagnóstico precoce. Isso vem aumentando bem, o que significa dizer que a sobrevida, ou seja, a chance de cura, também aumenta com o passar dos anos. Isso graças a novos equipamentos, a investimento do próprio Ministério, investimento privado, enfim. É um esforço conjunto, uma força-tarefa no sentido de combater o câncer. As estatísticas ainda são em torno disso, hoje se fala entre 2 a 3 mulheres a cada 10, depende da região. Na região sudeste, a região mais desenvolvida do país, a gente fala em 2,6. Nas regiões menos desenvolvidas, em torno de 2. Essa estatística é diferenciada por região. Doutor, muito importante essa questão. Então, quer dizer que o diagnóstico precoce está crescendo. Então, significa que todo esse trabalho que a gente tem feito e que a gente vê que as pessoas estão assim, se empenhando em fazer, que é levar informação para as mulheres, a gente está conseguindo desmistificar essa questão de que tem mulheres que têm medo de fazer mamografia. Eu, por exemplo, morro de medo, mas faço todo ano. Então, tem a ver com isso? Muito a ver, Kátia. Aliás, tem sido fantástico a forma com que a sociedade como um todo, a sociedade, eu digo a sociedade brasileira, mas de uma forma geral, pessoas do mundo inteiro estão se movimentando, estão se conscientizando que a grande arma no combate ao câncer é o diagnóstico precoce. Esse trabalho que você tem feito, maravilhoso, de desmistificar, de conscientizar as pessoas que não pode ter medo do câncer. Ao contrário, o medo muitas vezes pode levar à morte, pode levar a uma situação de difícil cura. O diagnóstico precoce é a grande arma e isso tem surtido efeito. Graças a Deus o que a gente está vendo é que aos poucos, ainda tem muito trabalho para ser feito indiscutivelmente, mas aos poucos tem surtido efeito. Doutor, uma pergunta direta. O que é o câncer? Excelente pergunta. Na verdade, a dificuldade de combater está justamente por isso. O câncer é uma célula como qualquer outra do organismo, que num determinado momento ela perde o controle das demais células e começam a se proliferar, começa a se multiplicar, forma um nódulo e passa a ter uma capacidade de ganhar circulação, ganhar o sistema circulatório e se alojar em outro órgão. Então o câncer é uma célula que se auto-perpetua, independente das demais. A dificuldade reside justamente nisso. Como é uma célula igual às outras, no início é muito difícil se distinguir dos tecidos normais do organismo. Por isso o diagnóstico precoce nem sempre é fácil.
E a questão, assim, dessa proliferação, por exemplo, em uma massagem, por exemplo, a mulherada adora fazer estética, adora fazer massagem e tal. É possível que se acelere um processo em uma massagem? Dificilmente, exceto se o câncer, se a neoplasia, a gente chama o termo técnico neoplasia, se a neoplasia, o câncer for muito superficial, for na pele, pode ser que eventualmente em alguma circunstância específica ocorra isso. Mas raramente uma massagem vai fazer isso. Essa é uma característica da célula, ela tem a característica de invasão do vaso. Então ela ganha o interior do vaso por meios bioquímicos, por mecanismos mais complexos, não são mecanismos mecânicos que levam a isso. Então a disseminação da célula é um mecanismo que passa por um elemento bioquímico, que passa por um elemento biomolecular e não por uma questão mecânica. Mulheres avassaladoras. Centro Clínico Campinas é hoje um ícone referencial para as mais avançadas tecnologias no combate ao câncer de mama. Centro de diagnóstico em sintonia com as necessidades de seus pacientes. Equipe de profissionais altamente capacitados para oferecer o melhor atendimento. Centro Clínico Campinas, tecnologia de ponta a serviço da vida. Querida amiga, eu posso ouvir as maiores confidências do mundo por você. Eu posso pegar as crianças na escola por você. Eu posso esconder um segredinho por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se não fizer por você, faça por mim. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Mulheres avassaladoras. E olha só, mitos e verdades sobre o câncer de mama. Eu trouxe até uma cola, porque eu não quero perder nenhuma informação. Então vamos lá, doutor. Faça o autoexame. Ainda assim eu preciso fazer mamografia? Precisa, Kátia. É um mito achar que o autoexame ele substitui a mamografia. O autoexame ele é muito importante. Na verdade, hoje nós usamos um termo que chama autocuidado. O que significa dizer isso? Que a mulher que faz o autoexame é aquela mulher que se preocupa com o seu corpo. Ela se preocupa em conhecer o seu corpo, ela se preocupa em encontrar alguma mudança em relação ao que ela notou antes. Essa mulher é aquela que vai procurar mais o médico, indiscutivelmente, que vai fazer o seu Papa Nicolau, sua avaliação ginecológica e que obviamente também vai ser indicada pelo seu médico a fazer a sua mamografia. Isso chama-se autocuidado, muito mais do que só o autoexame. Mas ele não substitui a mamografia, porque em geral, quando a mulher consegue detectar um nódulo na própria mama, esse nódulo está grande. E obviamente a mamografia é capaz de detectar lesões milimétricas, nódulo muito pequeno, que é onde nós realmente queremos atuar. Muito bem, então, mito. Prótese de silicone pode ocasionar câncer de mama? Esse é outro grande mito, Kátia. A prótese de silicone não causa câncer. Vamos deixar isso muito claro, para as mulheres até ficarem tranquilas em relação a isso. Prótese de silicone não causa câncer. A prótese de silicone, as atuais, as que são liberadas para uso hoje no Brasil, que o controle é bem rigoroso, são próteses de alta performance, são próteses adequadamente testadas, muito compatível com o tecido humano, então não existe de maneira alguma esse risco. O que a prótese pode fazer em algumas mulheres é dificultar um pouco alguns exames. Dificultar o exame de mamografia, pode dificultar a ultrassonografia mamária. Mas há uma maneira de se, vamos dizer assim, de se vencer essa dificuldade, que é fazer exame bem feito. E os exames devem ser sempre bem feitos. Exames com equipamentos adequados, exames feitos por profissionais especializados, profissionais qualificados para realizar o exame. A prótese seguramente não vai ser um empecilho de fazer um diagnóstico precoce. Então a mulher não deve ter medo do câncer de mama em relação à prótese. Então, mais um mito. Então vamos lá, mais uma perguntinha. Doutor, terapia de reposição hormonal pode ser fator de risco? Isso é verdade, esse já não é mito. A terapia de reposição hormonal hoje é claramente um dos fatores de risco. Nós tivemos 2 grandes estudos conduzidos com esse objetivo, em que foram estudadas milhares de mulheres. Um deles foi estudado 1 milhão de mulheres, 1 million women é o nome do estudo, um estudo da Inglaterra, e que a conclusão clara do estudo foi, acima de 5 anos de terapia de reposição hormonal, ou seja, acima de 5 anos do uso do hormônio,
aumenta o que nós chamamos de risco relativo do desenvolvimento de câncer. Então esse risco aumenta depois do 5º ano de uso. Então hoje tem um conceito muito equilibrado, ou seja, não é que não pode tomar hormônio, vamos também deixar isso muito claro. Quando um médico indica hormônio, ele está ciente disso, o seu paciente seguramente vai estar cientizado disso, e esse risco pode ser controlado. O médico tem um certo tempo para utilizar o hormônio e um tempo para parar, para reduzir, até parar em alguns casos. Então esse risco deve ser estratificado por cada médico, discutido com cada paciente, mas a terapia de reposição hormonal por longo período seguramente aumenta o risco para câncer. Então, ficou bem claro para vocês. Se você realmente tiver que fazer uma reposição hormonal, então seu médico tem que estar muito seguro e acompanhar muito de perto essa reposição. Exatamente, essa é a questão. Quando indicado pelo médico, seguramente ele vai estar quantificando esse risco e colocando isso dentro de do que nós chamamos risco-benefício adequado. Mulheres avassaladoras. Centro Clínico Campinas é hoje um ícone referencial para as mais avançadas tecnologias no combate ao câncer de mama. Centro de diagnóstico em sintonia com as necessidades de seus pacientes. Equipe de profissionais altamente capacitados para oferecer o melhor atendimento. Centro Clínico Campinas, tecnologia de ponta a serviço da vida. Querida amiga, eu posso ouvir as maiores confidências do mundo por você. Eu posso pegar as crianças na escola por você. Eu posso esconder um segredinho por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se não fizer por você, faça por mim. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Mulheres avassaladoras. Doutor Torres, as mulheres obesas têm uma incidência maior de câncer de mama? Excelente pergunta, Kátia. Isso é uma outra coisa que é importante deixar muito claro para todos, que a obesidade é um fator de risco para diversos tipos de câncer, mas particularmente os cânceres que estão associados com questões hormonais, por exemplo, o câncer do endométrio, da parte interna do útero, o câncer da mama, próstata, alguns tipos de câncer que têm uma associação com a questão hormonal. A questão da obesidade é muito importante. O tecido gorduroso periférico, é importante deixar claro isso, ele produz um hormônio, no caso da mulher, muito semelhante ao hormônio sexual feminino. Ele produz um hormônio um pouquinho mais fraco que o estrógeno mais usual da mulher, mas é produzido. Então aumenta muito todos os fatores que a gente chama de fatores hormonais, estrogênicos, e consequentemente aumenta o risco, inclusive, para o câncer de mama. Então a obesidade é um fator de risco. Viu? Mais um motivo para você buscar um equilíbrio aí na sua alimentação, não é, doutor? Buscar fazer atividade física. Falando em atividade física é importante na prevenção? Sim, importantíssima. Na verdade, hoje em dia, o conceito, esse conceito sempre existiu, mas hoje ele está ficando cada vez mais claro para nós, para a comunidade médica, para todos, de uma forma geral. O corpo humano, ele trabalha como se fosse uma grande máquina, digamos assim. É uma máquina. Em última análise, claro que é uma máquina perfeita em vários pontos de vista, mas como toda máquina tem seus pontos fortes e pontos fracos. E um dos pontos fracos é a formação dos chamados radicais livres. Certo. Esses radicais livres são substâncias que são produzidas através do chamado catabolismo diário, que é à medida que nós nos alimentamos, utilizamos esse alimento para repor as células, para recompor a estrutura do organismo. Parte do que sobra dessa utilização, que nós chamamos de catabolismo, gera essa substância chamada radicais livres. Esses radicais livres podem ser em maior ou menor quantidade, dependendo do estilo de vida que nós adotarmos. Então, se nós adotamos um estilo de vida sedentário, um estilo de vida com a ingestão de uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em gordura poliinsaturada, que nós chamamos, se nós fumamos, se nós bebemos em demasia, enfim, dependendo de como nós conduzimos essa máquina, esse catabolismo vai aumentar esses radicais livres e outras substâncias que vão ser danosas para a nossa célula. Consequentemente, vai aumentar a chance de câncer de uma forma geral, e no caso, o câncer de mama. Então o exercício físico ele atua reduzindo esse risco. Quem tem uma atividade física regular, em geral, aumenta a sua endorfina,
que vai atuar diminuindo esses radicais livres, que vai atuar gerando uma sensação de bem-estar melhor, que também ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Enfim, vamos dizer assim que uma coisa depende da outra para que essa máquina funcione de uma forma equilibrada. Hoje em dia a atividade física é um dos conceitos mais importantes na questão de bem-estar. Exatamente. A atividade física é um dos principais pontos aí do tripé do bem-estar. Olha, doutora, eu tenho um outro mito aqui. Não sei se é mito ou se é verdade, você que vai nos dizer. Vamos ver. Na minha família não tem nenhum caso de nenhum tipo de câncer. Isso significa que eu estou ilesa de ter que passar por uma situação dessa? Esse é outro grande mito, Kátia, é que a gente realmente precisa derrubar isso aqui, não tenho dúvida. Vamos deixar isso muito claro. Quando se tem um antecedente familiar muito forte, por exemplo, tem uma irmã que teve câncer de mama antes da menopausa, uma tia que teve câncer de mama jovem, particularmente antes da menopausa, aumenta muito o risco genético. Então, se nós temos se a mulher tem um antecedente familiar forte, ela tem um risco maior, isso é indiscutível. Mas se ela não tem nenhum antecedente familiar, não quer dizer que ela não vai desenvolver câncer de mama. Basta dizer que cerca de 85% dos casos de câncer de mama, ou um pouco mais, não tem nenhum histórico familiar, são casos isolados. Isolados. A maioria dos casos de diagnóstico de câncer de mama são casos isolados. Então, achar, olha, eu não tenho nenhum parente que teve câncer de mama, eu não preciso fazer minha mamografia porque eu não vou ter. É um grande erro, é um mito que precisa ser derrubado, seguramente. Ai, eu estava tão tranquilona nessa história, mas vamos lá. Lamento por tirar a sua tranquilidade. A minha tranquilidade. Não, a minha tranquilidade mesmo, doutor, eu acho que é fazer mamografia uma vez por ano, eu acho que esse é o melhor caminho. Exatamente, não tenho dúvida. A prevenção é sempre o melhor caminho. Muito bem, meninas, seguinte, fiquem ligadinhas aí que eu volto já já, e aí o doutor Torres vai dar assim uma dica pra gente ficar mais tranquila na hora de fazer os nossos exames. Eu volto já já. Mulheres avassaladoras. Centro Clínico Campinas é hoje um ícone referencial para as mais avançadas tecnologias no combate ao câncer de mama. Centro de diagnóstico em sintonia com as necessidades de seus pacientes. Equipe de profissionais altamente capacitados para oferecer o melhor atendimento. Centro Clínico Campinas, tecnologia de ponta a serviço da vida. Querida amiga, eu posso ouvir as maiores confidências do mundo por você. Eu posso pegar as crianças na escola por você. Eu posso esconder um segredinho por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se não fizer por você, faça por mim. Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. Mulheres avassaladoras. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que você desse uma dica de qual é o melhor caminho, em primeiro lugar, para a prevenção. Qual é o caminho? Tem uma listinha? Como é que funciona? Tem sim. Na verdade, tem uma grande dica, vamos dizer assim, para a maioria das mulheres. Hoje, o que a gente nota na região sudeste do nosso país, que o grande problema nosso ainda é o medo de fazer os exames. De todas as regiões do Brasil, a região sudeste, a mais desenvolvida seguramente, é a que tem o maior número de aparelhos de mamografia, de mamógrafo por habitante, por mulher que está na faixa etária que necessita desse exame. Nós ainda temos uma baixa procura em algumas regiões pelo médico, uma baixa procura pelo serviço em si, e o que se sabe é que o medo é um dos grandes inimigos. Então vai aqui uma dica muito forte, que é aquela velha frase de que quem procura acha. Na verdade, acha mesmo e tem que achar. Quer dizer, é melhor que ache no começo, onde é curável, onde nós conseguimos índices de cura acima de 95%, sem causar grandes mutilações na vida da mulher, sem causar grandes desconfortos à sua vida, grande mutilação corporal. Nós conseguimos um tratamento eficaz com uma baixa taxa de mutilação, em outras palavras. Então é esse o momento ideal para se atuar. Então a grande dica é, vença o medo,
Ajude sua amiga a vencer o medo, ajude sua amiga a procurar um médico, a procurar um ginecologista regularmente. E esse ginecologista consciente, orientado, seguramente vai orientá-la a fazer os exames de mamografia, os exames preventivos, lembrar que não é só o câncer de mama, o câncer do colo uterino é muito importante. Então toda mulher com vida sexual ativa precisa colher o seu exame de Papa Nicolau. Então a grande exame dica... simples. Muito simples, um exame que não é invasivo, um exame fácil. Para os homens, a dica de... aliás, aqui vai uma dica também para as mulheres, porque, infelizmente, fica a cargo quase que das mulheres, das esposas, a responsabilidade de cobrar dos seus maridos a ida ao urologista. É muito importante, porque a prevenção do câncer de próstata também reduz muito mortalidade, reduz muito uma série de dor de cabeça e problemas. Olha só, os homens aí ganharam uma dica e as esposas também. Olha lá, gente, vamos fazer os mocinhos aí, porque a gente sabe que eles são bem desligadinhos e que também não gostam do exame, não é, doutor? Exatamente. O homem, além de tudo, tem um preconceito muito forte. Isso é muito importante citar, porque a mulher ela é muito mais disciplinada nessa questão da prevenção. O homem, além de indisciplinado, de uma maneira geral, claro, ele tem um certo preconceito. O exame urológico, hoje em dia, para alguns homens, passa por uma questão de que pode mexer com a sua masculinidade. Obviamente, a gente sabe que não é nada disso. São exames preventivos, tanto para o homem quanto para a mulher. A vida saudável, a prevenção é o melhor caminho, indiscutivelmente. Isso mesmo. Olha só, doutor Torres, queria te agradecer muito, muito, muito. Eu sei o quanto foi complicado você conseguir chegar aqui. Te agradeço muito esse carinho com o meu programa, com as mulheres, com as suas pacientes, que eu sei que adoram você, porque eu já tive lá, já conheci a sua ONG. Então, queria te agradecer muito, muito, muito a oportunidade de trazer você aqui e te dar de presente aí para as mulheres terem super dicas de como se tratar, de como perder o medo. Então, queria te agradecer muito. Na verdade, Kátia, eu que quero agradecer. Para mim é um privilégio muito grande, além de sua simpatia enorme. A gente sabe a importância do seu programa, a quantidade de pessoas que são atingidas por ele. A gente sabe o carinho que as mulheres têm para com você, com suas dicas, e o carinho que você tem com elas. E para mim é uma honra muito grande, eu espero ter colaborado e estou sempre à disposição sua, delas, à disposição de todas. Obrigado, querido. E olha só, eu já fiz o meu exame, graças a Deus deu tudo ok e eu espero que você marque agora. Se não fez ainda, marque esta semana o seu exame, combinado? No mais, gente, um beijo grande no coração de todos vocês e até a semana que vem. Bye! Bye! Mulheres avassaladoras.